Bom dia a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja connosco aqui esta manhã. E também o seu amor. Quero colocar-vos primeiramente uma questão aí para os jovens que estudam ciências. Sabem o que é simbiose? Simbiose. Então diz assim os manuais, não é? A simbiose é uma relação ecológica estreita e duradoura entre dois organismos de espécies diferentes, na qual pelo menos um dos envolvidos é beneficiado. Este termo simbiose vem do grego, que significa vida em conjunto. Vida em conjunto. E dentro desta vida em conjunto, esta simbiose subdivide-se em três. O primeiro é o mutualismo. E o que é o mutualismo? É quando dois organismos tiram benefício dessa relação que têm em conjunto. Como, por exemplo, temos no nosso intestino as bactérias, que ajudam na digestão e estão também envolvidas no processo de criação de alguns nutrientes essenciais para nós e também ajudam a controlar o desenvolvimento de bactérias que são nocivas para a nossa própria saúde, que nos deixam doentes. E em troca disso, elas recebem alimento e também abrigo. Ou então, olhando para as abelhas, outro exemplo de simbiose mutualista, que é as abelhas e outros animais que visitam as flores para obter o seu néctar e, em troca, elas transportam o pólen e ajudam na reprodução dessas plantas também. Depois há o comensalismo, em que apenas um deles é beneficiado e para o outro é totalmente indiferente, estar presente ou não estar, ok? E depois há o parasitismo, não é? Em que apenas um é beneficiado e outro está a ser prejudicado pela coabitação um do outro. Como, por exemplo, os piolhos, não é? Os piolhos. Não sei se já tiveram piolhos. Então deixem-me partilhar convosco uma primeira ilustração, que é assim. Um colega meu, que é devoto de Fátima, convida-me para uma celebração e para um churrasco no santuário. Devo ir ou não devo ir? Devo estar ou não devo estar? O que é que eu devo fazer? Mas não é preciso ir tão longe, a pé. Perto aqui de nós mesmo, em Brasfemes, há a festividade em honra de São João Batista para a festa anual em setembro. Ou então aqui mesmo em Eiras. O padroeiro é Santiago, não é? Não? Espírito Santo. Então o Google estava errado. O Santo António dos Olivais, claro, é o Santo António. Participar de convívios nesses contextos é certo? É errado? Ir comer uma fartura ou o que quer que seja, é certo? É errado? Ou então, talvez fazer o caminho a Santiago pode ser mais interessante para mim do que uma caminhada à Fátima, por exemplo. Não iria ver o templo, mas sim pela beleza das paisagens que me têm falado. Talvez se encontrasse uma feira ou um churrasco no percurso, ou quando chegasse lá, sentir-me à vontade para participar. O que é que me impediria ou permitiria participar? As respostas a estas questões não serão já dadas hoje, mas hoje serão lançados os princípios gerais para se obter uma resposta. Que será sim, que será não, ou depende. Depende, vai depender. Temos estado a analisar a carta de Coríntios, 1 de Coríntios. E Paulo escreve para corrigir divisões, para apontar para a falta de disciplina, para questões morais da Igreja, abordando, entre outros temas, aquilo que nós iremos abordar hoje, que é o consumo de carnes oferecidas a ídolos. E como é que isso representava um problema real para os recém-convertidos na altura, em Corinto, cuja matriz cultural foi o paganismo. Eles nasceram, cresceram, desenvolveram-se, viveram numa cultura social religiosamente saturada de paganismo e das práticas a ele associadas.
surge a questão. E começou a surgir a questão. Como fazer com a carne que era oferecida aos deuses greco-romanos nos inúmeros templos pagãos espalhados pela cidade de Corinto? Podia comer ou não a carne que era oferecida àqueles deuses pagãos? Na primeira carta aos Coríntios, nós vemos que as religiões pagãs do mundo greco-romano tinham um sistema de sacrifício que era parecido com o de Israel. Quase todas envolviam um sacrifício de animais, onde uma vida animal era oferecida pelo derramamento do sangue. Os animais eram dedicados aos deuses e depois abatidos pelos sacerdotes. Mas depois o que é que acontecia com essa carne? Parte da carne, primeiramente, e da gordura, ela era queimada naquele altar como a chamada porção divina, como um ato de adoração àquele Deus a quem era consagrada. Outra parte da carne ficava com o próprio adorador, que fazia uma churrascada lá no templo, àquela divindade, ou então chamava os amigos para a sua casa e aproveitavam aquela carne e faziam também ali um churrasco. Chamavam os seus amigos e passavam ali uma tardada. E todas estas festas eram bem regadas com vinho. Esta refeição, chamada refeição sagrada, simbolizava a comunhão com um Deus que estava a ser adorado. E além disso, o ritual no templo poderia, em alguns casos, incluir atos de prostituição com as sacerdotisas, resultando em grandes bacanais. E a palavra bacanal tem mesmo origem destes rituais religiosos em honra ao deus Baco, que era o deus romano do vinho, ou Dionísio, no caso dos gregos. Era o deus do vinho e era sempre associado a excessos e a orgias. E por fim, uma outra parte da carne era dada aos sacerdotes do templo como forma de pagamento e sustento. Então, como devem perceber, havia deuses para tudo. E como havia deuses para tudo, havia templos para esses deuses. Então, nesta cidade, em cada rua ou esquina, devia haver um templo ou um local de culto para um determinado deus, fora aqueles que havia na casa das próprias pessoas. Então, nesta cidade, em cada rua ou esquina, havia um símbolo do paganismo ali. Então estão a ver as quantidades de carne que os sacerdotes não deviam acumular, não é? Sacrifícios diariamente, ou então quando havia festas, esses sacrifícios aumentavam exponencialmente. E sabem, não havia frigoríficos na altura, ou arcas congeladoras para guardar tanta carne, que a seguir à máquina de lavar roupa foi das melhores invenções que houve, não é? Como conservar tamanha quantidade de carne? Não era possível. Não era possível. Então o que é que os sacerdotes faziam? Era vender a carne que sobrava nos mercados públicos, ou se quiserem na feira, como nós conhecemos aqui. Então imaginem ali a feira dos 23, ali perto da casa do Vítor, não é? Repleta de carne a ser vendida ali todos os dias, não é? Ali aquela carninha, as moscas a poisarem. Chegava lá o fiscal da ASAI e dava-lhe uma coisinha má, tipo aquela que aconteceu ao André Ventura. Já votaram esta manhã? Não é para votar no André, vocês votam em quem quiserem. Portanto, qualquer crente que fosse à feira naquele tempo, seria extremamente improvável que aquela carne não tivesse passado por um templo ou por um sacrifício qualquer. Era extremamente improvável. E sendo este o cenário, porque é que isto era um problema para os cristãos? Porque é que isto era um problema para os cristãos? Então vamos considerar 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa,
Com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Nem é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, que não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E, assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Até aqui, a palavra do Senhor. Eu irei dividir esta passagem em 3 pontos. Primeiramente, os 3 versículos, o amor como elemento estruturante na aplicação do conhecimento. O segundo ponto, orgulho e preconceito como elementos estruturantes para o pecado. E por fim, no versículo 13, liberdade na dependência. Então, primeiro ponto, o amor como elemento estruturante na aplicação do conhecimento. O apóstolo começa com uma afirmação. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, tanto os coríntios como ele eram senhores do saber ou do conhecimento. Não se tratava de uma coisa à qual eles fossem completamente ignorantes. Todos eles sabiam, por exemplo, que o simples ato de oferecer um pedaço de carne a um ídolo não mudava nada na essência desse alimento. O seu sabor, o seu conteúdo nutricional permaneciam exatamente os mesmos. No versículo 6, todos sabem que tudo o que é bom provém de Deus. Só há um Deus, só há um Senhor, e tudo o que Deus criou é bom para o consumo. E Paulo ressalta, porém, que o saber provoca o orgulho, mas que o amor edifica, ou seja, o conhecimento em si não é suficiente para orientar o cristão em relação a algumas questões. Mas o amor é estruturante na aplicação desse conhecimento. Quando só existe conhecimento, Paulo aponta isso, é provável que surja o orgulho. Na verdade, ao tratar de todos os assuntos desse tipo, o cristão não deve ter apenas o conhecimento, mas também amor. Não deve considerar apenas o que lhe é permitido especificamente, mas também o que é melhor para os outros e para o bem comum. Na verdade, no versículo 2 e 3, não existe verdadeiro conhecimento se não houver um amor a sustentá-lo e a aplicá-lo. Por outro lado, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Isto é, recebe a aprovação dEle. E, em certo sentido, é evidente que Deus conhece todas as pessoas. Mas também, num outro sentido, Ele conhece de maneira especial aqueles que creem em Cristo. E neste caso, porém, o verbo conhecer é usado para denotar o favor ou aprovação de Deus. Se ao tomar decisões em relação a questões como as carnes oferecidas a ídolos, a pessoa tem uma atitude de amor a Deus e aos seres
humanos e não se baseia apenas no conhecimento, recebe a aprovação de Deus. Pessoas que pensam que tinham já o conhecimento, elas afinal não o tinham, porque se não for temperado com humildade e com amor, então este conhecimento corre um sério risco de se tornar destrutivo. Então, decisões baseadas somente no conhecimento, sem o amor a sustentá-lo e a fundamentá-lo, a aplicá-lo, na verdade, revelam, afinal, imaturidade e insensibilidade. No ponto 2, orgulho e preconceito como elementos estruturantes para o pecado. Muitos crentes em Corinto, agora convertidos ao cristianismo, na sua vida anterior, eles participavam nestes rituais que eu descrevi inicialmente. Alguns ainda compravam carne no mercado ou eram convidados para jantares em templos pagãos. E isto começou a gerar dúvidas naquela comunidade de crentes ali. Olha, é pecado comer essa carne? Isso torna-me impuro? Será que eu estou a adorar outro Deus? Deus, entre aspas, não é? Sem querer. Isto estava a causar impacto, fricção, desconforto ali na comunidade. Alguns acusavam o peso da consciência e teriam até deixado de comer carne por esse motivo. Outros, pelo contrário, não viam problema nenhum em comer aquela carne. Isto causou divisão, desconforto. Então, os crentes, quando enviam a carta a Paulo, e depois Paulo se vê obrigado a escrever esta primeira carta de Coríntios, eles questionam sobre isto. Olhando para Atos, capítulo 10, Pedro tem uma visão antes de se encontrar com Cornélio, não é? Pedro estava sob o domínio do judaísmo, não é? Ainda. Estavam ali circunscritos a Jerusalém. Depois de Jesus Cristo lhes ter dito, antes de ascender aos céus, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aqui em Jerusalém, Judeia e Samaria, e depois até aos confins da terra. E Pedro estava em oração e recebe esta visão. Uma voz do céu declara que lhe é permitido comer de tudo. Isso significa que a alimentação não deveria ser um obstáculo para a missão da igreja de ir por todo o mundo e de pregar o Evangelho, como já ouvimos aqui esta manhã. Então, se tu estás com um esquimó, ou com um índio, ou com um asiático, ou numa ilha qualquer, estás sujeito ao que houver disponível para te alimentares. Não podes exigir comer carneiro quando só existe porco, ou só existem focas, ou qualquer outra coisa, como se calhar insetos. Alguém aqui é servido de insectos? Ok. Então, tenho-vos a dizer que até é um sabor bastante interessante. São, portanto, grilos temperados com tomate e orégãos. Ok. Quem quiser provar, está disponível. Então, eu tenho liberdade para comer isto? Tenho ou não tenho? Tenho. Tenho liberdade para comer. Tenho a liberdade para isso porque não é o que entra na boca do homem que o vai contaminar, é o que sai da sua boca que o vai contaminar. A única coisa proibitiva aqui é o preço. É a única coisa proibitiva que está aqui. É o preço. E Paulo identificou dois tipos de crentes aqui. Os fortes e os fracos. Então não se trata de crentes fortes porque comiam muita carne, muita proteína da prósis, iam ao ginásio e por isso eles eram fortes. Nem os crentes fracos eram fracos porque agora só comiam vegetais e tinham-se tornado veganos ou vegetarianos. Não é nada disso. Não é nada disso. Fortes. Paulo diz que tinham o conhecimento. Sabiam que os ídolos por si mesmos nada fazem, porque são meros objetos da imaginação da criação humana. Apenas existem enquanto matéria. São um pedaço de barro, de madeira ou de metal, projetados e sustentados, precisam ser sustentados por homens.
Um ídolo em si mesmo não é nada. Nada. E por isso, na sua essência, não existem. Logo, todo o sacrifício que lhes é oferecido é vão e sem qualquer tipo de efeito. Estes crentes já se tinham libertado das ideias pagãs e sabem por convicção que há apenas um Deus que é criador de todas as coisas. Logo, toda a carne disponível é uma dádiva de Deus para o nosso alimento e nada mais é do que isso. Não nos pode fazer mal, a não ser que realmente esteja ao tempo nos talhos e fique fora de validade, não é? Aí uma carne estragada vai fazer mal. Então, para eles, o culto pagão não representa nem significa nada. Eles sentiam-se à vontade para comer a carne, mesmo as sacrificadas no templo pagão. Eles sentiam-se até à vontade para ir ao próprio templo, ter com os seus amigos, sentar-se com eles e comer até da carne sacrificada. Na sua perspectiva, aquilo não representa nada porque os deuses são apenas frutos da imaginação humana. Então, esse conhecimento confere-lhes a liberdade para, neste caso, comerem sem qualquer tipo de preconceito a carne disponível. Portanto, teologicamente, eles são fortes e Paulo, aparentemente, até concorda com eles. Mas, eles eram orgulhosos. Eles desprezavam aqueles que, por pensarem estar a comer alguma coisa, pudessem estar a ofender Deus. Parece que, afinal, possuir conhecimento sobre um determinado assunto não é diretamente proporcional à aceitação e ao amor que devem mostrar aos que estão ao seu redor, que são mais fracos na fé. E a maior prova da ignorância é o orgulho de acreditar-se que se tem o conhecimento e menospreza-se a pessoa que está mais frágil e não está sensível às suas necessidades. Eu estaria a ser orgulhoso e dizer-vos assim, depois de ver as vossas caras, vocês são muito fraquinhos ao não conseguirem comer estes insetos. Que fraquinhos que vocês são, sinceramente. Nós podemos comer isto, porque é que vocês não comem? Isto é orgulho. Menosprezar o outro. Portanto, o saber, o conhecimento, apesar de estar ao alcance de todos, o amor é que torna estruturante a aplicação ou o exercício do conhecimento. A doutrina, efetivamente, estava certa, mas a atitude estava errada. Eles zombavam e escarneciam dos chamados legalistas, dos moralistas, que não usavam a sua liberdade cristã, condenando os prazeres da vida deles, estragando a sua alegria e criticando-os. O conhecimento sem humildade e sem amor leva ao orgulho e o orgulho ao pecado. Contudo, Paulo diz que realmente o amor edifica, é estruturante. Então Paulo está aparentemente a concordar com a teologia e com a doutrina destes fortes, mas discorda da atitude deles. Por isso ele no versículo 2 diz que na prática a arrogância do conhecimento prejudica muito mais porque engana. E o verdadeiro saber vem com humildade e responsabilidade. Então por isso Paulo diz que o amor edifica e é estruturante para gerir todas estas diferenças. E em relação aos fracos? Eram fracos por causa da sua consciência. Eram os membros da igreja em Corinto que tinham uma consciência muito sensível a esta questão. Será que vem de lá? Será que não vem? Será que posso? Será que não posso? Isto porquê? Porque muitos nasceram e cresceram neste ambiente pagão, tinham comido na sua vida passada de paganismo daquelas carnes, sabiam de onde muito provavelmente tinham vindo, sabiam o percurso delas, até chegar ali à frente deles. Talvez até muitos, por causa das suas práticas no passado, desprezavam e até a sua prática lhes causasse, aquelas lembranças daquelas práticas lhe causasse até nojo, ok? Como estes insetos. Então eles tinham esse receio de comer daquela carne. Ou então até tinham receio que, através dessas carnes, como está descrito um pouco mais à frente, no capítulo 10, Paulo refere que
tinham receio que através daquelas carnes eles estivessem, digamos, a apoderar-se de demónios que pudessem estar ali naquelas carnes. Porque afinal aquelas carnes eram sacrificadas não àqueles deuses, mas aos demónios que representavam aqueles deuses. Por isso, para não ficarem em risco, eles evitavam qualquer tipo de carne, com medo que pudesse ter sido sacrificada àqueles ídolos. Mas a liberdade que eles tinham de não comer aquela carne, ok, é lícito, é livre. Eu posso escolher não comer carne como escolher comer. Se eles quiserem deixar de comer carne ou qualquer outra coisa, estão no seu direito. Se quer passar a comer apenas peixe, ou só ovos, ou só vegetais, não tenho nenhum problema. Estão no seu direito de o fazer, de recusar, se aquilo incomoda a sua consciência. Mas o problema é que podiam ver nisso a licença, por ver os outros também a voltar às práticas antigas, retomar os seus hábitos do passado com as motivações erradas. Até adotaram, se calhar, uma atitude de julgamento com aqueles que estavam outra vez a comer aquelas carnes, ou que continuaram a comer aquelas carnes. Nos dias de hoje, eles seriam considerados libertinos ou progressistas, que não tinham nenhuma preocupação com os caminhos de Deus. E outras coisas que, se calhar, vocês podem estar a imaginar. Se considerarmos a realidade à nossa volta, nas redes sociais e até no contacto com alguns pastores ou até irmãos na fé, continua a ser assim até aos dias de hoje. Irmãos com muito conhecimento bíblico, com muita sabedoria às vezes, são críticos, podem ser arrogantes, sem paciência para com as pessoas que ainda não têm uma maturidade espiritual. E nós temos que ser conduzidos a analisar a nossa vida. Seja entre nós, seja com até da outra religião que haja. Nós temos de ter humildade e sensibilidade para com a ausência de conhecimento das outras pessoas ou conhecimento limitado. Sentir-nos superiores não é um bom indício, não é um bom indício para a nossa conduta cristã, porque leva-nos ao orgulho, e o orgulho ao pecado. E se repararem, nada das suas posições envolve algum tipo de assunto relacionado com a salvação da pessoa. Não era uma questão relacionada com os aspectos centrais e inegociáveis da mensagem do Evangelho. Seriam coisas mais no âmbito secundário, que às vezes fica na consciência e na liberdade de cada um. De um lado, os fracos condenando e julgando os fortes, e condenando-se a si próprios por causa da sua consciência. E por outro, os fortes estavam escarnecendo e desprezando os fracos. Então, mais um fator de divisão e de ruptura ali entre os crentes. Já tinha havido a questão das fações, um que era de Pedro, outro que era de Apolo, outro que era de Paulo, e outros que diziam, não, nós não somos ninguém. Nós somos de Cristo e apenas aceitamos as orientações de Cristo. Como que se Cristo estivesse dividido. Já abordámos também questões relacionadas com o casamento. E agora esta relação com o consumo de carnes. O problema é que os coríntios não estavam a conseguir conviver com estas suas diferenças. Não estavam a conseguir. E partimos para o último ponto. Versículo 13. Liberdade na dependência. Assim, Paulo dá um exemplo muito prático com este princípio. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, eu próprio nunca mais comerei carne. Sou livre para escolher não voltar a comer carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ele é livre de tomar esta decisão na dependência das necessidades daqueles que estão à nossa volta. Portanto, esta sua proposta prática para esta situação era um exercício de, em liberdade, agir na dependência e respeito do bem-estar com o seu irmão. Se vocês se sentem incomodados por eu estar a comer insetos à vossa frente, a minha atitude é, ok, eu não quero ofender ninguém e, portanto, eu vou optar por não comer insetos à vossa frente. E vou-me resguardar disso por respeito a vocês. Eu tenho esta liberdade.
Então, portanto, Paulo, estando sensível e consciente que pode ser penoso para o seu irmão na fé suportar as suas opções de vida, que neste contexto era comer carne, mas há muitos imensos contextos que nós podemos aplicar isto na nossa vida. Esta carne potencialmente sacrificada a ídolos, ele prefere deixar de exercer a sua liberdade pessoal por amor ao seu irmão, adotando uma posição de dependência face às sensibilidades do seu irmão. Então a decisão madura proposta por Paulo é restringir a sua liberdade pessoal por causa do bem-estar coletivo. Isto é um desafio, porque temos que engolir o nosso orgulho, muitas vezes. Ou nós pensarmos que, eu sei mais do que ele. Se para vocês é penoso suportar e aceitar que eu efetivamente como estes insetos, a minha opção livre e alegre é abdicar de algo que vos deixa desconfortáveis, podendo condicionar a vossa fé e o vosso relacionamento com Deus, a fim de que permaneçam firmes e não pequem. Então, se houver alguém que fique chocado ou sensibilizado ou ofendido por eu comer carne ou alimentos com sangue ou insectos ou por só comer vegetais ou até qualquer outra coisa que é secundária àquilo que o Evangelho prescreve, a minha atitude é para, em amor, de forma livre, abdicar das minhas preferências e até opções pessoais e aceitar com ações de graças o que me for oferecido e que contribua para a firmeza da fé do meu irmão. Então, para os dias de hoje, este problema da igreja em Corinto trata-se de um problema diferente do nosso, mas é da mesma natureza que o nosso hoje em dia. A natureza mantém-se a mesma. O problema é diferente, mas a natureza, o que está na origem, essa é a mesma. Vou partilhar convosco uma ilustração que partilharam comigo. São dois personagens, que é o Simão e o Tomás. Estes são dois jovens adultos que, como a maioria da sua idade, viviam para os fins de semana, para a borga, não é? Eles saíam à noite com os amigos, bebiam, fumavam de sexta a domingo, inclusivamente alguns charros. E no espaço de apenas algumas semanas, ambos converteram-se à fé cristã. O Simão voltou as costas à sua antiga forma de viver, deixou de fumar e de beber, de frequentar bares e discotecas e abandonou a vida que tantas vezes o levava a pecar. O comportamento do Tomás também mudou. Ele agora já não se embebeda, recusa drogas e não anda no engate das raparigas. Mas ele ainda assim bebe álcool, continua a beber de forma ajustada. Sai com os amigos e vai a bares ao fim de semana. Ele diz: eu sou livre de fazer todas estas coisas. Afinal de contas, há pessoas que bebem e dançam na Bíblia. Quando confrontados por outros cristãos que lembram que o corpo é o templo do Espírito Santo, Tomás pergunta se eles deixaram de comer natas ou torresmos e pergunta: como posso testemunhar aos meus amigos se não estou com eles? O Simão está chocado com o Tomás. Como é que ele pode ir a estes locais como se estivesse a concordar com tudo o que está a acontecer e a correr o risco de ser sugado de novo para essa vida que ele tinha antigamente? O Tomás tem pena do Simão e tenta persuadi-lo que está errado. Se ao menos ele conhecesse melhor a Bíblia e se apercebesse que já não está preso em legalismos e que Cristo o libertou. Às vezes o Tomás telefona-lhe e convida-o para sair à noite. Afinal, quem é que tem razão? Será o Tomás? Será o Simão? Há várias tensões deste género, hoje em dia, com que nós nos confrontamos às vezes diariamente. E há normalmente o grupo dos mais conservadores e há também o grupo dos mais progressistas. Paulo parece concordar com os progressistas nesta passagem da carne, do consumo de carne, mas só porque a Bíblia não condena uma ação, não significa que a devamos fazer. Muitas vezes o mais correto é limitar a nossa liberdade pelo bem da saúde espiritual do outro
vivendo livremente na dependência de Deus e do outro também. Mesmo que a consciência do Tomás permita que ele vá a bares, ele não devia encorajar o Simão a ir com ele, porque está a ir contra a sua consciência. E se o Simão estiver de visita um fim de semana, o amor exigiria que o Tomás ficasse em casa com o seu amigo, se calhar a ver uma série, a ver televisão. Então, irmãos e irmãs, existem numerosos aspectos secundários e até terciários que dividem mais do que contribuem para a edificação e para a estruturação da nossa vida cristã. A busca pelo conhecimento é sempre recomendável, tanto em conjunto com outras pessoas, como, sobretudo, com base na Bíblia. E esse conhecimento deve ser acompanhado de humildade e de amor, respeitando a sensibilidade daqueles que nos rodeiam. O conhecimento não deve levar ao orgulho. O amor deve ser o guia na aplicação desse conhecimento. As ações de um crente podem afetar a fé dos outros. E é importante considerar como as próprias liberdades podem influenciar a vida espiritual de outros irmãos na fé. Por isso, nem tudo o que é permitido é útil ou é amoroso. Então é importante respeitarmos as sensibilidades e o nível de maturidade da pessoa que está à nossa frente. A maturidade cristã envolve restringir a liberdade pessoal em benefício do bem-estar coletivo, promovendo um ambiente de respeito e de sensibilidade para com o outro. A maturidade no contexto cristão pode ser avaliada pelo amor aos irmãos, mais até do que pela quantidade de conhecimento adquirido. É igualmente importante considerar como as minhas ações impactam a fé e a vida espiritual de outras pessoas. Isso manifesta-se através das nossas próprias ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Voltando à ideia da simbiose da parte inicial. Simbiose, como disse, implica a ideia de viver em conjunto. A forma como se desenvolve essa simbiose é algo que nos deve preocupar. A ideia de Paulo e do Evangelho é não permitir que se crie uma situação de um ser beneficiado e de outro prejudicado, como acontece com os parasitas. Também não é desejável que apenas um seja beneficiado, enquanto para o outro é totalmente indiferente. O ideal é que dessa relação haja um benefício mútuo, a promoção de um ambiente de respeito e sensibilidade para com a fraqueza do próximo, implicando a negação da minha liberdade pessoal e do outro a abstenção de cair no legalismo e conservadorismo que se torna corrosivo para os outros e para si próprio também. Que Deus vos abençoe esta manhã.